A Europa deve manter a pressão sobre a Rússia. Ursula von der Leyen diz que o objetivo de Moscovo não mudou desde o início da invasão da Ucrânia. O embaixador dos Estados Unidos na NATO sugeriu que a Alemanha assumisse a liderança da aliança no futuro. Incêndio em complexo habitacional em Hong Kong faz pelo menos 36 mortos. Há registro de cerca de 280 desaparecidos. Relatório preliminar da autópsia indica que a família de turistas que morreu em Istambul terá sucumbido após entrar em contacto com pesticida. Mais de 400 operacionais testaram a capacidade de resposta a um sismo de grande magnitude em Lisboa. Comunicação e padrões de atuação são aspectos a melhorar. A Europa deve manter a pressão sobre a Rússia. Esta é a conclusão do discurso de quarta-feira da Presidente da Comissão Europeia perante o Parlamento Europeu, onde sublinhou que o objetivo de Moscovo não mudou desde o início da invasão da Ucrânia. In the early hours of one morning last week, a storm. Russia's playbook has not changed. From the start, Russia has always believed that they can outlast Ukraine, Europe and all of its allies. And it is why every time there is serious progress towards negotiations that can bring about a real peace, the violence escalates. We have seen this before. This is a pattern. And the noises from the Kremlin in the last few days say a lot about its real intentions. A Europa está há vários dias a trabalhar no plano de paz de 28 pontos, inicialmente proposto pelos Estados Unidos, sem consultar os seus aliados, mas o esforço europeu confirmou uma ideia essencial. One principle has been accepted. Nothing about Ukraine without Ukraine, nothing about Europe without Europe, nothing about NATO without NATO. Sobre o apoio financeiro à Ucrânia, a Presidente da Comissão Europeia relembrou que tinha proposto 3 opções e não escondeu a sua preferência pelo empréstimo de reparação, que envolve a utilização de ativos russos congelados, avaliados em 210 mil milhões de euros no bloco. O embaixador dos Estados Unidos na NATO sugeriu que a Alemanha deveria assumir o papel militar mais importante da aliança, sinalizando uma potencial mudança na liderança americana. Disse ainda que aguarda com expectativa o dia em que Berlim anuncia que está pronta para assumir o cargo de comandante supremo aliado e reconheceu que se trata de um objetivo ambicioso a longo prazo. O embaixador norte-americano sublinhou, no entanto, que espera que as capacidades militares europeias sejam iguais às de Washington. Tradicionalmente, o cargo de comandante supremo aliado é desempenhado por um general dos Estados Unidos que comanda as forças da NATO e as tropas americanas na Europa. Mas um especialista alemão disse à Euronews que um comandante europeu deixaria de ter autoridade sobre as tropas americanas, o que implicaria a natureza dupla do papel. O comentário do embaixador norte-americano surge no meio de receios de um recuo de Washington em relação à segurança europeia. Foi concluída uma nova secção da vedação da fronteira este finlandesa, uma barreira de 200 km que começou a ser construída no ano passado para impedir a entrada de imigrantes ilegais vindos da Rússia. É uma vedação que reforça antigos postos fronteiriços. A região mais crítica é a da Lapónia. Mária, que viveu sempre na região, diz que nunca nada de bom veio do leste. Kaikkien aikojen kuluessa tämä on ollut aina semmoinen geopoliittinen piste. Eli se on ollut idän ja lännen välinen rajamaasto aina. Idästä ei tule koskaan mitään hyvää. Ja se vaan perustuu historiaan. Guarda fronteiriço diz que com o despovoamento aumentam os problemas de segurança. Arvioi, että jos näitä itärajan rajoituspaikkoja nyt avattaisiin, niin tuo välineellistetty laiton maahantulo Venäjältä Suomeen jatkuisi. A vedação é construída em parte em terrenos públicos e em parte em terrenos privados e custará cerca de 362 milhões de euros. Pelo menos 36 pessoas morreram e 279 estão ainda desaparecidas após um incêndio ter consumido um complexo habitacional em Hong Kong.
O fogo espalhou-se rapidamente pelas estruturas de bambu, obrigando à retirada de 700 residentes no distrito de Daibo. A polícia recebeu várias denúncias de pessoas que terão ficado retidas dentro dos edifícios. Um membro do Conselho Distrital avançou em declarações à imprensa que a maioria destes indivíduos eram idosos. Durante o combate ao incêndio, um bombeiro de 37 anos também perdeu a vida. O complexo habitacional é composto por 8 blocos com quase 2.000 apartamentos, onde vivem cerca de 4.800 pessoas. As autoridades distritais estão a encaminhar os moradores desalojados para abrigos temporários. France's top court has rejected former French President Nicolas Sarkozy's last appeal in the Big Malian case, making a final ruling on his sentence for the illegal financing of his failed 2012 presidential campaign. But even though a 6-month prison sentence has been confirmed, the former president is unlikely to go back to jail. Instead, it's more likely that he will serve this sentence under some sort of partial house arrest or with an electronic bracelet, and that will be up to the judge to decide in the coming weeks. But this ruling adds to Sarkozy's long list of legal battles. In September, he was found guilty of criminal conspiracy for allowing his campaign managers to seek illegal funding from the late Libyan dictator Gaddafi for his 2007 presidential campaign. This marked the first time in French modern history that a former head of state actually went to prison. But after 3 weeks, he was released and is now preparing to appeal this case next year. But this is not the first time that the top court has rejected Sarkozy's last appeal. In a separate case in December last year, the court made his conviction final for trying to bribe a judge in exchange for information. Subsequently, Sarkozy had to wear an electronic bracelet from February to May of this year. And for now, his legal battles show no signs of slowing down, keeping the former president firmly in the spotlight. Dezenas de pessoas encheram o centro de Paris na terça-feira para condenar o aumento da violência baseada no género e prestar homenagem às vítimas. A manifestação aconteceu poucas horas antes de o governo receber um novo relatório que apela a uma reforma radical na forma como o sistema judicial trata os casos de violência doméstica. O documento recomenda a criação de um tipo de magistrado nos tribunais dedicado exclusivamente aos casos de violência intrafamiliar. On continue d'avoir des femmes qui portent plainte, on continue d'avoir des femmes qui demandent de l'aide et qui malgré cela en fait ne sont pas protégées, ne sont pas mises à l'abri par faute de moyens et par faute de volonté politique d'éradiquer structurellement ces violences. Em França, no ano passado, 107 mulheres foram mortas pelo respectivo parceiro ou ex-parceiro, o que representa um aumento de 11% em relação ao ano anterior. Dados recentes do governo mostram que todos os dias mais de 3 mulheres são vítimas de femicídio ou tentativa de femicídio no país. As mulheres com 70 ou mais anos representam 26% das vítimas, o que indica um aumento de 9% num ano. Apesar dos compromissos políticos, muitos manifestantes afirmam que a situação das mulheres em França está cada vez pior. A família turco-alemã que morreu enquanto passava férias em Istambul terá provavelmente sucumbido a uma intoxicação por gás fosfina proveniente de um pesticida. De acordo com um relatório preliminar da autópsia, este pesticida tinha sido utilizado para combater uma praga de insetos no hotel onde estavam hospedados os turistas. Os 4 familiares acabariam por ir ao hospital no dia 12 de novembro com vômitos e náuseas, tendo tido alta após receberem assistência médica. Mas o seu estado de saúde voltou a piorar, com o óbito das 2 crianças e dos progenitores a ser declarado nos dias seguintes. 2 outros turistas hospedados no mesmo hotel foram hospitalizados, 11 pessoas foram detidas no âmbito do caso. Mais de 400 operacionais de diferentes entidades, Exército, Força Aérea, Proteção Civil, Bombeiros e Polícias participaram durante uma semana num exercício de simulação de resposta a um sismo de grande magnitude em Lisboa.
Entre os resultados que foram apresentados num balanço final, destaca-se a necessidade de melhorar a capacidade de comunicação e uniformizar padrões de atuação. É preciso nós treinarmos melhor esta capacidade de comunicações para integrar os vários sistemas que existem, seja na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, seja nos bombeiros, seja no Exército, seja nas Forças Armadas como um todo. Por isso é que eu sugeri que, num futuro próximo, fizéssemos um exercício de comunicações com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para testarmos e melhorarmos a nossa capacidade. O Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil destacou a importância do treino dos operacionais. Eu diria que nós estamos preparados, mas na realidade nunca podemos estar confortáveis com aquilo que temos. E, portanto, devemos continuar a maximizar a nossa potencial e a explorar novas capacidades e a tentar procurar cada vez mais soluções inovadoras. Temos tido pelo mundo fora um conjunto de situações e de eventos que nos trazem, no fundo, a perspectiva e a coação interna que precisamos de continuar à procura de melhoria contínua, sem dúvida nenhuma. Já o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, também sublinhou que é indispensável testar em cenários reais para otimizar a resposta a uma catástrofe. Nós, em situação de catástrofe, cada pessoa tem que saber o que tem que fazer e só o sabe se o fizer em situação real. E aquilo que nós fizemos foi aqui eu diria uma situação de realidade para que não só as forças municipais, mas as forças nacionais e todos temos que saber o que devemos fazer naquele momento. E quando nós até podemos saber na teoria, mas se não treinarmos todos os dias, nós não vamos conseguir fazê-lo. Neste exercício treinaram-se buscas e salvamento, desobstrução de vias, apoio logístico e alimentar e houve um alerta de tsunami, entre outros cenários.